Quanto mais a soberania popular dominava Atenas, mais quem mandava realmente nas coisas eram os demagogos. Eram os melhores oradores. Tipo, a verdadeira democracia é sorteio. Porque a eleição não é democrática, a eleição é quem é o melhor orador convence o resto. A sorte é a coisa mais democrática de todas. E aí, galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. E por favor, não se esqueçam de dar like, comentar, se inscrever e tudo mais. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resposta ateniense, a resposta espartana, à crise da soberania que acontece na Grécia por volta do século 6, 5, 4, por aí. Que é a época em que a massa de homens da falange, os hoplitas, o cidadão normal que conseguia ter um escudo, uma armadura e uma lança, ele conseguia ganhar, era ele que era o cara que ganhava as guerras, não importava mais a cavalaria acima de tudo. Então isso faz com que as instituições gregas que eram mais aristocráticas começam a entrar em colapso, começam a ter que se adaptar. E aí Esparta e Atenas são os dois casos clássicos, os dois modelos diferentes de se adaptar a esse novo esquema. Como dividir mais o poder e não entrar em colapso. Esparta é quem resolve esse problema mais rápido, porque começa assim, tem a região da Lacônia ali, e Esparta, ela surge de um povo que são os dórios, os bárbaros do norte que invadem e dominam a região. São, tipo, a raça pura, eles são os arianos da região ali da Grécia, eles têm uma consciência de se verem como o povo forte, eles são os descendentes do Hércules na tradição e tal. E esses caras, eles conquistam a península ali, e quando começa a ter esse problema de soberania, eles basicamente conquistam mais coisa. Eles estabelecem um novo esquema que teria consolidado Esparta. Porque até então, até o século IV, Esparta era uma cidade normal, que gostava de riquezas e amantes do luxo, não sei o que, não sei o que. Mas então o que acontece? Ninguém tem certeza de, assim, o processo não é conhecido e Esparta era especialmente boa em guardar seus segredos, mas seja como for, por volta do século IV, Esparta se torna isto que a gente conhece, que basicamente não, literalmente baniu dinheiro. Se você tem dinheiro lá, é crime. O que você está fazendo com o ouro aí? O que você pode fazer que presta com dinheiro? Você só vai subornar alguém, tem o que fazer lá. Mossé aqui nesse livro chama o sistema espartano de timocracia, em oposição a uma plutocracia. A timocracia para ele é o sistema oligárquico que tem uma assembleia, da qual participam os cidadãos, mas o poder da assembleia é limitado. E em oposição à plutocracia, que é um sistema oligárquico diferente, que restringe baseado em critérios censitários. E então essa é a primeira resposta. Concentrar o poder em quem tem alguma coisa. As oligarquias, elas são respostas, elas são tipo democratizações da aristocracia. E a plutocracia, esse sistema de oligarquia censitária, é o que acontece em Corinto, em Tebas e em Marsella. Então, em Esparta, você tem três tipos de cidadão. Você tem os homoioi, que são os espartanos de verdade, eles não são qualquer um, eles são os espartíatas, são só os homoioi, que é pai e mãe espartana, não tem essa. Então, esse critério é de sangue. E esses caras, a massa desses caras são os homoioi. Não é uma massa porque o número deles é sempre mais restrito do que em outras cidades. Eles gostam de se manter com 10 mil habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, 10 mil espartíatas, 10 mil cidadãos completos. Esses caras, os homoióis, eles recebem automaticamente a sua porção mensal, diária, semanal, sei lá, de legumes, frutas e tudo mais, baseado em quanto que o Estado produz. Então é um esquema socialista nesse sentido. O Estado que tem as terras e distribui para a população uma porcentagem do produto igualitária para cada um. Exceto para os reis. Os reis recebem o dobro, exatamente. E a ideia é simplesmente que eles tenham para convidados. Eles chamam convidados e dão a outra metade, a outra porção para os outros. Mas é uma porção assim, não tem gordo em Esparta, sabe? A ideia é essa, que os espartanos comem pouco. E quando eles começam a se misturar com os outros gregos na guerra do Peloponeso, isso é complicado para eles, porque eles começam a ver que, assim, eles se consideram muito melhores que os outros, eles são muito mais virtuosos. E aqui eles vão lá com qualquer pescador de outro povo e os caras comendo mó bem. Então isso é uma tentação difícil para eles, que acaba afetando o sistema deles, que vai entrando em ruínas eventualmente. Os outros caras são os periecos, que são não cidadãos completos por qualquer razão que seja. Então esses caras não podem participar das instituições de verdade. Mas isso quer dizer que eles são livres também. Eles podem ser justamente pescadores e tudo mais, e não tem que passar por tudo que os espartíatas de verdade precisam. Mas aí eles também não são cidadãos de verdade e tal. Periéco vem de vizinhos. Os periecos são as populações em volta dos espartíatas, do centro ali deles, que não foram submetidas à escravidão nem nada, mas também não são cidadãos de verdade. E aí você tem a terceira casta, que não é escravidão exatamente o termo correto, é ilotas, que são servos, mais precisamente, mas é um tipo de servidão que, assim, os caras ficam na casa deles, lá na terra deles, cultivando, e daí os espartanos vão lá e pegam um pedaço.
E eles também têm obrigações militares. Aliás, os periecos também têm obrigações militares, que é basicamente a única coisa que eles têm que fazer. Os ilotas não, eles têm que também dar metade das coisas pra eles. E no começo os ilotas são servos do governo, são públicos, mas na época em que Esparta já tá degenerando, eles viram propriedade privada. Imagina o discurso assim de não, cada cidadão deve poder ter o direito de dispor da sua própria propriedade. Pra quê? Pro cara poder contrair dívida em nome da propriedade, perder a propriedade, e daí ele perde o status de homoioi. É importante ter em mente que os zelotes são em um número muito maior do que os espartanos. Ninguém tem muita certeza, mas são tipo triplo, quádruplo ou mais. E a situação a qual os espartanos submetiam os zelotes era tal que os espartanos... Isso explica muito de como os espartanos funcionavam. Eles eram muito menos imperialistas e expansionistas do que os atenienses e outros povos, porque eles precisavam garantir que os zelotes não iam se revoltar. Eles estavam sempre prestes a sofrer uma revolta dos montes de povos que eles submeteram ali em volta pra ficar basicamente trabalhando pra eles. Porque a ideia é que todos eles gerem riqueza pra eles não precisarem trabalhar. E daí eles só se especializam em questão militar. A Ápela é uma assembleia que todos os homoióis podem se reunir, mas ela meio que não tem poder efetivo, porque ela não pode propor nada e ela nem pode discutir nada, ela só pode votar sim ou não. Chega lá uma proposta completa com várias coisas e elas só podem, em bloco, dizer sim ou não pra todas. E mais, né, o órgão, que é a Gerúsia, que eles que dizem, eles que escrevem o problema, que é o negócio que vai estar lá, se eles não gostarem, assim, por qualquer razão que seja, eles podem dissolver a Assembleia. O problema é tipo uma mistura de pauta com a própria decisão. Então já vem a pauta inteira e você decide a pauta sim ou não pra tudo. A Gerúsia, ela era composta por 28 gerontes e os 2 reis. Porque Esparta continuou tendo reis, mas em vez de ter um só, eles tinham 2 linhagens de reis e os 2 sempre eram reis, um de cada família. Então tinha essas 2 dinastias reais espartanas. E a Gerúsia é tipo o Senado. Qualquer homem com qualquer homoioi com mais de 60 anos pode se candidatar a participar. A forma como a Assembleia Espartana era conduzida era bem peculiar. Ela não é que nem a Assembleia Ateniense, que é levantando a mão e as pessoas contam os votos. Ela funciona assim, os caras perguntam, vocês vão votar sim ou não? Quem vota sim, faz barulho agora. Aí a galera faz barulho. Aí quem vota não, faz barulho agora. Aí eles fazem barulho. E os gerontes, o Senado, eles estão atrás, eles não podem ver o que tá acontecendo, eles estão trancados numa salinha escondido. E aí eles julgam, tipo, qual lado teve mais barulho. E é assim que eles decidem. Daí você tem os éforos. Esses caras são os que mais mudam de cara aí ao longo do tempo. Eles são um elemento democrático de Esparta. Eles são tipo os guardiões da polis, para não se tornar uma imposição total do poder dos gerontes e da galera com mais poder. Os éforos eram eleitos, podia ser qualquer um, e eram 5, durava 1 ano o negócio, e o poder deles no começo não era tanto, mas foi ficando cada vez maior. Eles tinham um poder judicial, e eles podiam ficar julgando os reis, eles podiam chamar o rei pra julgar se ele estava sendo inconstitucional. Podiam chamar qualquer um pra bater o cara na Constituição e dizer que ele estava sendo inconstitucional. Então todo mundo tinha medo deles, e eles eram meio que qualquer um. Então eles meio que garantiam que a aristocracia não ia se voltar contra o interesse da massa de homoióis, senão os éforos iam lá caçar você. Mas a atribuição deles, na verdade, era cuidar da educação espartana, supervisionar a educação espartana e a administração da cidade. Vamos então para Atenas. Em Atenas, a soberania popular era bem mais real. Até ela era um perigo maior. Mas, lógico, também não é bem assim, né? E especialmente a gente tem que levar em consideração que quanto mais a soberania popular dominava Atenas, mais quem mandava realmente nas coisas eram os demagogos. Eram os melhores oradores. Eram os caras que conseguiam convencer a massa do que quer que eles quisessem, e aí a massa botava pressão e aquilo acontecia. Então essa democratização ateniense ela é associada ao empoderamento de gente que nem é magistrado. O cara que não tem nada a ver, não tem nenhum poder oficial, ele é o cara que na verdade manda, porque ele é o cara que convence as massas. Mas as instituições eram assim, você tinha a eclésia, que na verdade nem é uma instituição. O Mossé aqui fala que ela é simplesmente o povo reunido no Pnyx, na colina do Pnyx. Todos os homens vão lá, e eles têm, teoricamente, pelo menos o dever, mas eles não compareciam tanto. Tem uma história de que, ao longo do período da democratização de Atenas, o Péricles, se eu não me engano, institui o mistos eclesiásticos, para os caras poderem comparecer à eclésia, porque os pobres, eles têm mais o que fazer, né? A galera tem que cuidar das próprias terras e tal, eles não têm tempo pra ficar indo lá se meter nesses assuntos, eles nem vão poder fazer nada a respeito mesmo. Mas aí agora você ganha uma grana se você for lá. E daí, tipo, compensa o tempo que você fica fora. E aí, a partir do momento desse século IV, em que você tem o mistos eclesiásticos, daí a Assembleia vira a mesma coisa de pobre. Sendo que antes, teoricamente, os pobres podiam ir, mas eles não iam. A Eclésia, eles tinham 40 dessas assembleias por ano. E era meio que aleatório, assim, não tinha garantido. Tinha acho que umas 2 delas que tinham que acontecer no mesmo período, tipo, no começo do ano, sei lá o quê. Mas, em geral, era quando chamassem a Assembleia. E ela decidia sobre magistraturas, decidia sobre ostracismo,
decidia sobre questões de abastecimento da cidade quando a cidade estava em crise, decidia sobre várias coisas e era sempre por voto de mão no ar. Esse era o sistema. Ela começava com um sacrifício e aí traziam o probuleuma. Assim como em Esparta, você tem aqui um órgão que é no caso aqui chama bulé mesmo o órgão, né? Mas lá você tinha a gerúsia, que é a espécie de senado, a bulé também aqui em Atenas é uma espécie de senado. Então, tanto em Esparta quanto em Atenas, você tem esse órgão probulêutico, o órgão que cria o papel que vai ser submetido à Assembleia para eles poderem decidir se é sim ou não, mas eles que decidem o que vai ser discutido e a Assembleia não pode decidir. Só que em Atenas, isso vai mudando. Em Atenas, eventualmente, a Assembleia consegue propor qualquer coisa, daí qualquer cidadão vai lá e propõe e mexe no que tem no problema. Enquanto que a bulé, que é tipo a gerúsia, o senado dos atenienses, vai de fato perdendo cada vez mais o seu poder. Ele tem 500 pessoas, tem que ser 50 de cada tribo, que é uma das divisões que eles tinham lá. Daí é ela que tem o poder de caçar mandato, ela que tem o poder militar, religioso, decisões relacionadas com guerra e com festivais. Tem que lembrar também que questões religiosas, elas estão mais atreladas à guerra naquela época do que a gente imaginaria. Principalmente, por exemplo, em Esparta. Mas eles têm esse poder que cada vez vai ficando mais simbólico e de prestígio e menos efetivo à medida em que a Assembleia começa a poder fazer basicamente qualquer coisa e daí os demagogos que decidem qualquer coisa. Quer dizer, quem fala bem, os melhores oradores são as pessoas que mandam na cidade efetivamente. Daí você tem os arcontes, que são também os cargos de maior prestígio no começo e de maior poder efetivo, mas eles vão ficando com cada vez menos poder. E eles vão ficando cada vez mais... A eleição vai tornando cada vez mais democrática. Aliás, chega a ser... Tipo, a verdadeira democracia é sorteio. Porque a eleição não é democrática. A eleição é quem é o melhor orador convence o resto. Mas assim, sorteio, isso sim, não tem o que fazer. A sorte é a coisa mais democrática de todas. Não tem como adulterar ela com habilidade nenhuma. A eleição é meritocrático. É a meritocracia da perspectiva dos oradores que convencem o resto. É a meritocracia da perspectiva da mídia. Mas os arcontes são tipo esses magistrados que no começo você podem ser recrutados da galera mais rica. Inclusive, eles podem ser forçados pelo governo a, tipo, responder pelos problemas da cidade com a própria fortuna. Tipo, o cara que é o tesoureiro da cidade, ele não pode ser pobre e o governo pode, assim, acabar ferrando com a grana dele. Mas você tem o arconte rei, o arconte polemarco, o arconte epônimo, 6 arcontes tesmotetas, cada um com atribuições diferentes, né? Você tem o arconte rei, é o cara que preside a vida religiosa, o arconte polemarco é o cara que originalmente tem as funções militares, mas depois perde e vira outra coisa. Mas, enfim, com o tempo eles acabam tendo meio que nenhum poder e é só prestígio. Sendo que no começo eles eram os magistrados do aerópago, a coisa mais poderosa de todas. Mas enfim, arcontes são magistrados. E o aerópago é o lugar onde se julgam as coisas, e é lá que era o lugar mais poderoso, e com o tempo vai tendo menos poder, porque os tribunais vão se multiplicando. Atenas vai sendo julgada, vai julgando as coisas cada vez mais em tribunais populares. E isso é uma mudança que atribuem o começo dessa mudança a um tirano, inclusive, ao Pisístrato. Que o Pisístrato, ele... Imagina assim, que o tirano, ele... Não necessariamente, né? Mas este tirano não tinha muito interesse em se meter nos assuntos de todo mundo. Mas ele não queria que os nobres controlassem tudo. Porque o maior inimigo dos tiranos, em primeiro lugar, são os nobres. Então, ele foi criando tribunais para os próprios atenienses julgarem suas causas sem precisar dos nobres. Os atenienses vão acostumando à autogestão e isso vai engendrando a semente dos tribunais que depois, na democracia, se tornam a principal instituição do cotidiano ateniense. O Mossé fala que até 462 o aerópago tinha todo o poder da cidade, basicamente, mas depois ele tem cada vez menos, depois de uma reforma, ele tem cada vez menos poder e ele passa a decidir só sobre assassinatos deliberados e umas coisas assim, tentativa de envenenamento, coisas super sérias, mas não de tudo. Enquanto que a Elieia, que é o tribunal popular, esse sim é o tribunal cada vez mais forte. Qualquer ateniense com mais de 30 anos podia participar dessa história, mas tinha um monte de processo de sorteio bizarro para saber quem que ia ser o juiz em cima da hora e daí para garantir que não tinha pilantragem, né? Mas falavam que como a massa dos caras se compareciam lá, porque quando você é o cara que é juiz, é sorteado para ser juiz, tipo, você tem que querer ser sorteado, né? E daí se você é o cara que é sorteado, quando você carimba a sua sentença, você ganha lá os seus 3 óbolos, ou sei lá quanto, você ganha a sua graninha. Não antes. Então todo mundo tem a vontade de colar lá, julgar e bater logo o seu martelinho e ganhar seu dinheiro. Mas garantia que pelo menos ele tinha que ir lá pra ganhar o dinheiro, né? Mas por isso eles eram subornáveis. Todo mundo era subornável. Eles diziam que esse era um problema da democracia ateniense. Que é, não só todo mundo pode ser convencido pelos melhores oradores, como todo mundo pode ser comprado por quem tem mais grana. Então esse é um problema que assombra a democracia ateniense. E também nesses tribunais, nessa época,
que todo mundo ficava processando todo mundo, então era muito importante o que acontecia lá, e daí essa profissão do advogado, do cara que vai lá com você, tipo, o cara vive disso, tudo que ele faz é falar bem. Ele cola lá com você e ele fala lá pro magistrado, e daí ele consegue salvar a sua pele. Ou ferrar o outro cara. Então essa é a época do auge da pilantragem, da sofistaria em Atenas, que são os oradores que controlam tudo nos tribunais e nas decisões da Assembleia e tudo mais. Mas é isso, galera. Valeu por assistir. E quem puder, comenta, compartilha, me doa no Apoia-se e tudo mais. E falou, até a próxima.